Queridos irmãos e amigos, estamos reunidos nessa hora para poder continuar os estudos que temos. Como eu disse para vocês, não existe assim uma sequência con contínua do texto bíblico, porque estamos tentando dar o ensino da palavra de Deus e o ensino bíblico também simultâneo. Por isso, um pouco da história de Jesus, do seu início, nós precisamos dar para a compreensão de alguns desses fatos que estamos abordando. Queremos agradecer a presença e a participação de vocês que estão nos incentivando, estimulando, estão dando a sua atenção, estão se inscrevendo no curso, no estudo, no canal e também dando a sua opinião, falando sobre as mensagens recebidas. E isso tudo vai nos servir para melhor entendimento do que temos que fazer e a sequência dos ensinos possamos esclarecer aqueles que têm lá suas dúvidas. E podem nos escrever e falando que se estão apreciando e também se não estão gostando e o que gostaria que pudéssemos abordar. Também isso é interessante e nós vamos estar fazendo. Também queremos que ao fazer as suas colocações, observe se tem um joiazinho para colocar lá positivo, né? Mas se tiver não está gostando, pode fazer a sua crítica e colocar lá embaixo que você está achando que não está sendo assim. Não pretendemos estar criticando denominação alguma, não estamos pretendendo atacar credo de outras religiões. Nós queremos pregar a palavra de Deus e usando a palavra de Deus. Não além disso, algumas coisas vamos nos resumir, vamos nos ater a alguns fatos históricos, mas seguindo o máximo possível a palavra de Deus para anunciá-la. Nós estamos usando o Evangelho de Mateus nessa apreciação e nós gostaríamos então de convidá-los a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12, e nós queremos, Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12, onde nós temos o tema dos estudos que estamos desenvolvendo hoje. Mas antes nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, Pai, para que Deus nos oriente em tudo, né? Feche os seus olhos, busque a palavra de Deus, busque o entendimento da palavra. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que Tu nos concedes. Se temos atendido aquilo que é a expectativa, o interesse dos nossos ouvintes e queremos te suplicar que tenhamos sabedoria para fazer tudo como convém. Também, Senhor, queremos te agradecer pela presença e participação da irmã Inge, que tem estado constante conosco aqui na frente, ajudando-nos, inclusive em alguns momentos em que falou sobre como estava sendo a sua vida, a sua participação, até mesmo não aqui tanto, mas lá em Panambi, cidade onde cresceu depois de vir lá da Alemanha. E nós queremos te agradecer pela vida da irmã Inge, como tu conduziste todas as coisas na sua vida e como tu a criaste para que ela viesse mais tarde a ser a minha esposa e ser a trabalhadora junto comigo no ministério que desenvolvemos em várias partes do Brasil e também do mundo. Nós queremos te agradecer por tudo, suplicar a tua direção para esse momento de culto, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Continuando então, nós falamos sobre o que foi aquela situação dramática que foi quando Jesus nasceu e depois que os magos passaram por Belém e passaram por ali e foram até o lugar em que Jesus estava ainda na manjedoura, foram avisados pelos anjos que não voltassem por ali não, fossem por outro caminho para que Jesus saísse dali, tivesse tempo de sair dali, a fim de que fugisse da perseguição que Herodes iria desencadear contra Jesus. E então eles foram, e passado um tempo, o Herodes descobriu que os magos o haviam iludido
Eles estavam querendo, segundo diziam o Herodes e os seus seguidores, dizendo que eles queriam saber onde é que Jesus estava para irem lá e adorá-lo. Mas era mentira, queriam saber onde é que Jesus estava para matá-lo. Como Jesus não foi denunciado pelos magos onde é que ele estava, passado um tempo, ele resolveu sair em busca de Jesus. E tentando descobrir onde é que Jesus nasceria, ele conseguiu a informação de que era lá em Belém. E como não sabia o lugar exato, e fazendo as contas da passagem dos magos por ali, eles chegaram à conclusão de que precisavam matar as crianças de 2 anos para baixo, que é o tempo que eles pensavam que era o momento que os magos passaram lá por Belém e estiveram em contato com ele. E foi assim que se deu uma coisa dramática que foi proferida como promessa pelo profeta Jeremias, que disse que em Belém haveria choro, a aflição, que era Raquel chorando os seus filhos, porque ele já não existe. E isso foi uma tragédia que aconteceu para as crianças de Belém, profetizado por Jeremias. Mas dali, de Belém, eles foram para o Egito. E o profeta, sobre essa história de Jesus ir para o Egito, ali quando ele vai para ali, e ali ele se fixa, e então a palavra de Deus traz alguns fatos para que nós possamos verificar o cumprimento desses ensinos. E então ele diz a palavra de Deus, capítulo 3, versículos 1 em diante, porque Jesus chegando lá no Egito, ele foi e lá ele esperou o momento certo para dali sair e ir cumprir aquilo que Jesus, para isso, tinha sido chamado. Ele foi chamado de Nazareno, por quê? Ele vinha de Nazaré. Não que ele havia nascido em Nazaré, mas lá que ele se criou. De lá então ele saiu para fazer a vontade de Deus. E as pessoas que o viam sabendo que ele saiu de Nazaré, eles o chamavam de Nazareno. Não era Nazareno porque o cabelo estava comprido, não. O cabelo curto naquela época não havia. Quem ditava a moda eram os Césares, os imperadores romanos. E a maneira dos imperadores se portar era um cabelo curto. E não seria essa a forma de se rebelar contra os imperadores romanos? Então, Jesus cresceu nesse caminho, nessa maneira de ser, não contrariando a moda na época, mas também não seguindo ao pé da letra, porque muitas coisas que eles fizeram não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, a partir do verso 1 de de Mateus, capítulo 3, nós temos um registro da saída de Jesus lá da Nazaré, em direção à Judéia, passando para o deserto da Judéia e trazendo parte da mensagem de Jesus. Então lemos assim na palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta de Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode
fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, todo aquele que produz bom fruto, toda árvore que não produz bom fruto é arrancada e lançada no fogo. E eu batizo vocês em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, o seu terreno, e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Só até aqui, versículo 12, tendo o contexto que Jesus aparece também e anuncia aquilo que haveria de acontecer. Como nós vemos na leitura do texto, naqueles dias que João Batista havia sido crescido lá na região de Nazaré, e naqueles dias, isso é, quando João Batista já iniciou seu ministério na Judéia, ele então chamava as pessoas ao arrependimento e tinha uma fala dura para com as pessoas. Não tinha uma conversa fiada, uma conversa para que as pessoas pudessem crer, mas fica meio leve, né? Então, não, ele disse: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Está falando João Batista a respeito da vinda do reino de Deus. E, pois, porque a João que se refere ao que foi dito pelo profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, João Batista se referiu àquilo que vinha profetizado por meio de Isaías. E havia uma coisa interessante, é que João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. E o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Judéia e toda a área ali, Jordão, iam para ele onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando Jesus apareceu ali, quando João começou, o seu ministério ali, eles estavam na expectativa pela roupa que João Batista usava e também a sua maneira de viver, de comer, de se alimentar, que era muito simples. Eles o confundiram com Elias, ou seja, pensavam que viria novamente o Elias, e aquele era Elias que estava voltando para julgamento do povo de Israel, para a condenação daquele povo que recebeu a mensagem, mas que se desviou. E então agora era o julgamento que vinha. Mas ele usava uma roupa feita com pelos de camelo e o cinto era de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região em volta dela, no Rio Jordão, iam até onde eles estavam e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Qual era a fórmula que João fazia? Não era aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus, o Cristo, e a pessoa confessando que Jesus é o Senhor e Salvador, cumprindo a ordem de Jesus, então o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós fazemos os nossos batismos, aqueles que são cristãos. E então nesse texto há uma menção aqui, João Batista estava lá batizando, não há nenhuma fórmula de afirmação, mas sabemos que ele levava aquelas pessoas a confessarem que tinham cometido pecados. Então o texto bíblico dizia que eles, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Isso significava para aqueles que foram batizados que daquele dia em diante eles mudariam de vida. Eles teriam a sua vida transformada pelo poder de Deus. E daquele momento, então, foi significativo para aquelas pessoas aquele batismo. Não era um batismo de
para se tornar membro de alguma seita, alguma denominação. Não, naquela época não existiam essas denominações. O que existiam os fariseus, os grupos que não eram bíblicos, saduceus, e que eram seitas do judaísmo que estavam ali. Enquanto ele estava ali, João, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, aí a palavra de João o Batista, João o Batizador. Tinha o nome de Batista, não é que ele fosse da denominação batista, ele era seu nome de Batista porque era o batizador. É isso que quer dizer João o Batista, porque ele batizava aqueles que vinham ao seu encontro. Como é que batizava? Levava até as águas do Rio Jordão e imergia na água. Isso quer dizer batista, batizava, levando a pessoa a ficar totalmente dentro da água e depois levantando-a, que era um simbolismo da morte e ressurreição, que é assim que nós, cristãos, fazemos ao realizar o batismo. Muitas pessoas dizem assim, eu fui batizado no batismo de Jesus, que é mergulhar na água e sair dali, né? E outros dizem, não, fui batizado só com uma aguinha que colocaram aqui na minha cabeça. Isso é a maneira de algumas denominações fazerem. Não vamos criticar as denominações que fazem isso, nem a própria Igreja Católica. Não é com aspersão, mas é com imersão, que é o que a palavra baptizo, do grego, significa batizar, imergir. É o que a palavra significa. Então voltamos para cá, e versículo 4 em diante, e nós vimos sobre o tipo de roupa que usava João Batista, que eram pelos de camelo e um cinto de couro. Era uma forma muito simples de viver, e usava aquela roupa que era a maneira de viver do profeta Elias, e muitos pensaram que era Elias que tinha voltado, não tinha nada a ver com isso. Então o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre, não vinha comendo coisas grandes, como sendo banquetes, isso e aquilo, não. Era uma roupa bem simples e uma alimentação também bem simples, comendo gafanhotos e bebendo o mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Rio Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aí tem não há dúvida. E quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. É uma palavra dura que Jesus disse àqueles homens. Não foi uma palavra simples, suave, como dizemos lá na igreja, quando recebemos visitantes, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Não foi assim que João falou. Ele chamou de raça de víboras. Porque João conhecia o coração deles. João conhecia o coração daqueles fariseus saduceus, porque eles agiam de forma pérfida, eles estavam ali com perfídia, usando a maneira de agir com hipocrisia. Isso não era a maneira com que Deus queria que eles agissem. E porque não queria que agissem dessa maneira, eles vêm, se apresentam e agem dessa maneira. E então Jesus lhe disse, João disse para aqueles que vieram ao seu batismo, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Não é porque eles eram filhos de Abraão que iriam ser filhos de Deus. Eles iriam ser filhos de Deus se fizessem a vontade do Pai, a vontade de Deus, e não a vontade sua, deles próprios. E quando ele falava essas coisas, ele usou essa expressão dura, que Deus poderia até das pedras fazer com que nascessem filhos a Abraão.
Deus é todo poderoso, Ele faz tudo o que Ele quer. Então, mas Ele não iria fazer também isso que João Batista disse para aqueles que vieram ao encontro dele. Mas ele usou uma ilustração muito interessante, que ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo, porque ele tem a pá na sua mão. Limpará a sua eira, o seu terreno, e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Esse é o texto que nós vamos nos debruçar agora. Pouco tempo não vamos gastar sobre tudo isso. João está trazendo uma mensagem que é, num certo sentido, apocalíptica, porque fala daquilo que vai acontecer no fim dos tempos, mas é uma coisa que é presente, porque existe ali a afirmação do que eles devem fazer. Não é uma coisa que vai fazer depois, não, vai fazer antes. Se quer ser alvo da misericórdia de Deus, faça antes os frutos que produzem arrependimento, que mostram que você se arrependeu e você quer viver uma nova vida. Não é para fazer depois. Você vai ser batizado para depois fazer isso. Não. Deus está dizendo: você vai ter que se arrepender dos seus pecados, confessá-los ao Senhor. E depois de confessá-los ao Senhor, Deus vai operar na sua vida transformação e fazer com que você produza frutos dignos do arrependimento que você acabou de confessar, você sentiu. E então ele diz que naquele momento, quando Jesus vier voltar, ele vai fazer uma limpeza na sua seara, vai separar o trigo das ervas daninhas. E ele então, ele diz que o machado está posto à raiz das árvores. É como o lenhador está mirando a raiz da árvore para derrubá-la. Ele está ali com o machado posto. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso é uma frase muito dura, porque a Palestina é uma terra pobre de árvores. Aquela região em que Jesus batizava era o deserto da Judéia. Não havia árvores. E cortar as árvores na base e pegar aquela madeira que poderia ser cortada e transformar em banquinhos de madeira, não, pegar a árvore inteira e lançar no fogo significava um desperdício tremendo. Mas não era desperdício, Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava querendo ensinar aquelas pessoas que aquelas pessoas estavam sendo comparadas àquelas árvores que não produzem bom fruto e que, cortadas pela raiz, seriam jogadas no fogo, ou seja, seria condenação total. Não haveria segunda chance. Elas, se fossem cortadas, seriam lançadas no fogo. Isso significa não há mais chance para elas. E ele diz: todo aquele que tem essa afirmação contra eles, era necessário que eles se arrependessem e crescem em Jesus. Jesus ainda não havia aparecido, mas era João que já anunciava isso, para que se preparassem para aquele que vinha depois dele, do qual ele não era digno de desatar a correia das suas sandálias. E João, o Batista, estava anunciando algo que Jesus iria enfatizar depois para eles. E Jesus, quando viesse, ele iria separar os bodes das ovelhas. Ele iria separar o trigo daquilo que não era trigo. E iria queimar a palha com fogo que nunca se apagaria. Isso indica, quando ele diz lá no verso 4, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo fogo que nunca se apaga. Nós costumamos dizer, fulano é fogo de palha, porque começa muito bem, mas depois se apaga. Mas ele diz que ele
queimaria aquelas árvores que não eram frutíferas num fogo que nunca se apagaria. Que fogo é esse? É o fogo do inferno. Aqui mostra a condenação. Jesus, através de João Batista, está anunciando aquilo que era uma condenação que viria futuramente para aqueles que não seguiam o ensino da palavra de Deus. E isso inclui você, se você não está seguindo. Mas é preciso que você esteja atento à palavra de Deus para andar segundo os princípios da palavra de Deus. E seja árvore frutífera, e seja árvore que produz bom fruto, e não árvore que é cortada para ser lançada no fogo. E ele disse: ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E essa é uma observação. Quando ele disse: ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, há algumas traduções que dizem: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Alguns dizem assim: ele vai batizará no Espírito Santo e com o fogo do Espírito Santo. Não. Ele está dizendo: ele batizará no Espírito Santo e em fogo. Isso é uma separação, não são os dois ao mesmo tempo. Porque fogo aí significa condenação. Ele não poderia batizar no Espírito Santo e depois batizar com a condenação. Não, aqueles que não se agradarem do Senhor, não confiarem no Senhor, serão batizados com fogo, no fogo. Mas aqueles que confiarem no Senhor serão batizados no Espírito Santo, terão as suas vidas transformadas para poderem seguir ao Senhor. E ele disse: aquele que for batizado no fogo, ele disse, ele queimará, ele recolherá o seu trigo no celeiro. Versículo 12. E porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ele vai queimar a palha no fogo que nunca se apaga. O que é fogo que nunca se apaga? É o inferno. Ficamos até aqui. Não vimos o batismo de Jesus, mas vamos ver isso da próxima vez e seguir no estudo que estamos desenvolvendo. Queremos convidá-lo a orar conosco para uma dedicação da sua vida ao Senhor. Você tem a experiência de se arrepender dos seus pecados e confessá-los ao Senhor e encontrar o perdão para os seus pecados, e que você receba do Senhor o batismo do Espírito Santo onde quer que você se encontre, transformado o seu coração para andar segundo o caminho do Senhor e andar fazendo a vontade de Deus, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ore comigo e diga assim: Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, nesta hora entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que tu transformes a minha vida e faça de mim uma nova criatura. Eu quero andar segundo o teu caminho e quero andar fazendo a tua vontade, sendo vaso de bênçãos no mundo que está se corrompendo, que está se destruindo. Mas eu quero ser um vaso de bênçãos em tuas mãos, Senhor. Abençoa-me no mundo em que eu vivo, para que eu seja uma luz no meio das trevas, que eu seja vaso de bênçãos. Nós que agradecemos essas bênçãos, no nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.